Uma comunidade católica não consegue viver somente de louvores e emoções. É preciso também fundamentar o povo na doutrina da Igreja, ensinar o catecismo e zelar por todo o ensinamento secular de Cristo. No segundo episódio do documentário Nossa Carminha, conheça um pouco mais sobre o saudoso Padre Aurélio, que tanto lutou para que a comunidade se fortalecesse na fé e no conhecimento. Se a Maristela é hoje um lugar de ardor missionário sem igual, foi pela iniciativa deste homem santo, que acolhia e transformava em realidade os sonhos de homens e mulheres. O Padre Aurélio chegou antes do nosso Padre João falecer e ele deu continuidade aos ensinamentos do Padre João, né? O Padre Aurélio, ele era mais rígido, ele exigia mais, né? Mas também um sábio, foi muito sábio, ensinou a gente muita coisa. O Padre Aurélio era uma pessoa muito querida. Ele se identificou muito com a igreja, eles moraram aqui na Maristela, os irmãos dele também. Então a gente tinha uma relação com a família até. E era uma pessoa assim, muito espiritualizada também. O Padre Aurélio era uma pessoa muito boa, era uma pessoa assim, que ele toda a vida leu muito o Evangelho, ele praticava muito, ele também participava das comunidades jovens, ele também orientava muito a gente. Era um padre que tinha a sua formação firme, rígida, e também tinha os problemas familiares que ele procurava contornar juntamente com os trabalhos da paróquia. Mas era uma pessoa extremamente humilde, sabe? Não tinha vaidade nenhuma, qualquer coisa para ele estava bom, né? A gente muitas vezes insistia com ele para comprar uma roupa nova, para ter um carro melhor, mas ele nunca aceitou essa situação. Ele vivia realmente o verdadeiro sacerdócio. Ele se doava totalmente, era uma pessoa assim despojada de tudo. Isso daí eu aprendi muito com ele e eu acredito que a comunidade toda aprendeu muito. Ele era assim bem sério, ele não era muito de tá brincando, tá rindo, assim, não. Mas ele era de uma bondade que só por Deus mesmo. Ele era um paizão, você pode dizer que ele era um paizão. Um homem de se sentar, conversar, de bons conselhos, de umas ideias maravilhosas. Ele tinha um coração que era muito gratificante. E eu simplesmente, o Padre Aurélio adorava ele. É aquela pessoa que você olhar, você fala, nossa, era um senhor, né? Mas ele se enquadrava em qualquer situação. Ele lidava com o jovem de uma maneira extraordinária. Ele tratava a meia-idade perfeito e os mais velhos também. Então ele tinha aquele dom de acolher. Não importa quem, não importa como, não importa a idade. Ele era um pastorzão. Ele acolhia todos. Padre Aurélio, ele é um homem extremamente sábio, né? De um conhecimento profundo da religião. O Padre Aurélio era um padre muito bom, honesto, trabalhador. Tranquilo, grandão, certo? Falava grosso, ele tinha uma voz muito boa, uma voz bonita. Ele tinha uma formação muito forte, né? Ele dava muito valor para a formação espiritual. Ele conseguia passar para a gente o que era ser um bom cristão, o que era como se comportar como cristão, como se comportar dentro da igreja, como se comportar num altar quando estivesse na igreja, quando estivesse trabalhando em alguma pastoral junto com ele. O que é trabalhar em comunidade, isso ele tinha muito. O Padre Aurélio é uma pessoa muito aberta, de coração bondoso e rigoroso, sabe, na liturgia, inclusive na liturgia ele era muito rigoroso. Um padre muito culto, um padre que estudava muito as coisas da igreja,
um padre que se preparava muito para as homilias, ele trazia as homilias dele, ele estudava, né, as homilias dele. Então, um padre, dentro das possibilidades físicas dele, né, foi um padre que muito bom. Tem muitas pessoas na paróquia que se aproximaram da nossa paróquia por causa dele, sabe? No Parque Alexandrina, ele rezava a missa antes da existência da capela. Ele participava e marcava a missa nas residências das pessoas e no domingo à tarde ele ia lá celebrar junto com a comunidade esse momento tão importante, né, na vida das pessoas, que é a Santa Missa. Um dia ele chegou comigo e falou: vamos rezar uma missa na sua rua? Eu, missa? Vamos, falei para ele. Que estava chegando o mês de Santa Rosa de Lima, então ele pediu: vamos rezar na missa no dia da nossa Santinha. Ele tinha uma devoção muito grande para Santa Rosa. Aí ele veio, pediu que nós organizássemos o dia, e ele veio rezar a missa aqui. Quando eu ouvi chegando todo aquele povo, eu assustei, porque nós arrumamos como se fosse uns bancos, as coisas assim, tudo para sentar. Mas quando chegou todo aquele povo, nós falamos: é agora. E ele olhou e falou assim: tem mais gente aqui do que na igreja? Eu não lembro, eu não esqueço disso. Tem mais gente aqui do que na igreja? Mas veio muita gente, muita gente. Foi muito bom, aquela primeira nossa missa não se esquece. O Padre Aurélio sempre foi muito amado aqui. O Padre Aurélio, ele era maestro por excelência, ele formava comunidade com muita facilidade, ele era um camarada que não ficava só na paróquia, entendeu? Ele ia visitar as famílias. O Padre Aurélio gostava de cantar, então ele puxava os cânticos. Até hoje, quando a gente ouve alguma musiquinha assim de igreja, a gente lembra dele. Foi ele que começou a formar os grupos de canto, de coral. Ele tocava também, né, piano, ele tocava também, ele gostava de tocar, cantar. Ele escolhia as músicas, ele tirava as partituras e a gente ensaiava o grupo para cantar. Eu lembro que ele orientava as pessoas no canto. Ele tinha as notas musicais na cabeça. Então, todo canto que ele acompanhava, ele já sabia como tinha que ser. Então, ele corrigia muitas pessoas, mas sempre procurando a perfeição. O Padre Aurélio gostava mesmo de cantar. Então, o sonho dele realmente era ter um coral. No caso, eu também participei desse coral e a gente reunia toda terça-feira à noite no Salão dos Vicentinos. Durou mais ou menos uns 6, 7 anos. E chegamos a gravar CDs, né? Então, onde depois já começou a diminuir, o pessoal, o Padre Aurélio já começou, estava na fase, já começou a ficar doente. Então, realmente foi devagarzinho, foi acabando. Nós tivemos o prazer de participar do Padre Aurélio na festividade dos 50 anos de sacerdócio. E ele costumava dizer que para ele comemorar, por exemplo, aniversário, para ele era aniversário de ordenação. Ele adorava ser padre, adorava ser sacerdote. E à noite nós tivemos uma missa festiva. Eu consegui um depoimento do arcebispo que tinha feito a ordenação, tinha ordenado o Padre Aurélio há 50 anos atrás. Esse bispo estava vivo, residia em Botucatu, era um bispo emérito, né? E nós conseguimos um depoimento dele e nós passamos na missa, durante a missa nós passamos, né? Foi, acho que, uma das raras vezes que eu vi o Padre Aurélio chorar. Parabéns, aceite também o meu abraço fraterno. Dom Vicente Visione, arcebispo emérito de Botucatu. Foi um momento muito especial na vida dele e na nossa vida. Eis aquele que tira o pecado do mundo.
foi em Campo Grande, a vinda do João Paulo II, e pediu para que eu fosse alguns ministros da Maristela. Eu me prontifiquei aí, nós fomos até lá. E o interessante, nós participamos da missa lá e foi uma das coisas mais lindas e sensacionais e que aconteceu na minha vida. Na hora do abraço da paz, eu tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente e peguei na mão de João Paulo II. Foi uma experiência fora de série, entendeu? E o Padre Aurélio ficou bravo porque ele não conseguiu. A última história que eu tenho do Padre Aurélio, que me marcou, isso não largou mais, eu tinha medo da morte. Então, cada vez que eu lembrava que eu ia morrer, iam me pôr dentro de um caixão, iam me jogar terra em cima, eu ia ficando apavorada, aquilo me dava uma agonia tremenda, que se eu não saísse, se eu não conversasse com alguém, eu acho que eu acabava desmaiando ou morrendo mesmo. E um dia eu estava no salão, sentado naquela escada, e começou a vir esse pensamento. Eu já estava para sair correndo quando o Padre Aurélio chegou. Aí ele chegou e perguntou para mim, o que você está fazendo sentada aí? Aí eu falei, Padre Aurélio, estou com uma sensação tão ruim, eu vou contar para o senhor. Ele sentou perto de mim, ali ele ficou quase 2 horas conversando comigo. Aí eu contei para ele sobre esse medo que eu tinha. Olha, ele conversou tanto comigo, aquilo entrou tanto na minha cabeça que nunca mais eu pensei nisso. É a última lembrança boa que eu tenho dele. Ele tinha uma saúde um tanto quanto debilitada. Então ele estava sempre passando por períodos assim principalmente quando ele estava assim um pouco deprimido, né? Muitas vezes ele se refugiava, ele saía da igreja, ele viajava, ele ia para São Paulo, lá no seminário onde ele participava, ele ia em outras cidades onde ele tinha os amigos. Então ele buscava esses refúgios para tentar se restabelecer um pouco da saúde. Coitado, ele sofreu muito, né? Ele precisou tirar parte do estômago, ele tirou parte do intestino. Então, depois ele comia muito pouquinho, era um passarinho para comer, muito debilitado, muito magrinho. Sofria calado, não era de resmungar muito, não. Ele era uma pessoa muito introvertida, era uma pessoa muito assim retraída, né? Então ele sofria muito internamente. Eu me lembro que muitas vezes quando tinha alguma discussão dentro da comunidade, ele é que mais sofria. Ele não sabia falar não sabia entrar e discutir ou colocar alguma ordem, então ele sofria demais. Ele tinha assim alguns conflitos mesmo, alguns problemas. Então várias vezes ele saiu da nossa paróquia, foi para a paróquia fora, depois ele ficava um tempo lá, voltou. Umas 3 ou 4 vezes aconteceu isso, dele voltar por problemas mesmo, assim, pessoais. Mas depois, quando ele voltou, ele ficou doente, né? Aí ele se afastou de vez, aí ele veio morar aqui de frente à minha casa. Foi quando eu comecei a cuidar, fazer comida para ele, cuidar dele, meu marido também, até quando ele morreu. Falando um pouco mais do Padre Aurélio da Silva Ribeiro, o alagoano, que vem então a Presidente Prudente, que se dedica ao trabalho evangelizador propriamente da Vila Maristela. O Padre Aurélio sempre foi um sonhador. Tanto é que quando a comunidade às vezes não atingia as expectativas do Padre Aurélio, ele pegava a sua sacolinha, não é, e falava, olha, eu vou procurar algum lugar. Então ele foi para Pirapó, ele foi para Tarabai, ele foi para Limeira, ele foi para São Paulo, mas sempre voltava. O nosso bispo, até então, o Dom Agostinho, dizia assim, calma, ele vai voltar, não é? E o Padre Aurélio passava um tempinho, voltava. Então, neste período de indas e vindas do Padre Aurélio, alguns padres, alguns seminaristas, diáconos, também passaram por aqui. O Padre Aurélio abriu as portas para a nova evangelização, né, através dos cursos do projeto Evangelização 2000. Ele foi o grande responsável por tudo que nós temos aqui. Ele era um padre de bastante idade, mas muito aberto ao novo. Foi ele que fez essa bagunça inteira, na diocese inteira. Porque como ele era já de certa idade,
ele tinha uma certa autoridade moral para falar com o nosso bispo na época, que era o Dom Agostinho. E que então ele queria esse projeto aqui dentro da comunidade. Ele é responsável por tudo isso que a paróquia é, porque ele acreditou. E um dia, uma pessoa chegou para ele, que é o Astromar, falou, ó, está acontecendo isso. Os jovens estão vindo através dos acampamentos, através das evangelizações. E ele teve eu acho que ele foi um visionário, né? Ele viu tudo isso que para o futuro ele abriu as portas para que todo mundo participasse e acolhesse as pessoas. O Padre Aurélio, primeiro, era um homem acolhedor. Um homem acolhedor. Eu tenho muitas lembranças com o Padre Aurélio, assim, de confissão, principalmente. Ele acolhia aquele jovem perfeito. Ele acolhia demais aquele jovem cheio de pecado, cheio de defeito. Mas principalmente o que o Padre Aurélio fazia comigo, ele acolhia os meus sonhos. Ele acolhia os meus sonhos e dava estrutura para que eu pudesse desenvolver. O Padre Aurélio era um homem sem vaidade. Ele falou assim, o que eu vou entregar na mão desse jovem? Esse jovem vai, vamos lá, aparecer mais do que eu. O Padre Aurélio me colocava exatamente no lugar que eu precisava estar. O Padre Aurélio era um homem extremamente acolhedor, um homem frágil fisicamente, porém, quando aquele homem estava celebrando, que ele tinha sempre um papel nas mãos e na hora da homilia, aquela voz forte anunciava exatamente aquilo que ele havia preparado. Primeiro, um homem acolhedor, um homem zeloso e um homem frágil na sua humanidade. Se tem uma coisa que eu admiro, né, sempre admirei no Padre Aurélio, é essa abertura. Por ele ser um padre idoso, com as dificuldades de saúde que ele tinha, ele sempre tinha uma visão muito além, não é? E soube enxergar a proposta, na época, o Papa João Paulo II, quando ele convocou uma nova evangelização para a igreja, né, com novos métodos, com um novo ardor missionário. O Padre Aurélio soube acolher, sabe, esse pedido do Papa João Paulo II e também a liberdade que ele sempre me dava para trabalhar aqui com os acampamentos com os jovens. Inclusive ele ia nos acampamentos, ele ajudava a confessar, né? E os jovens sempre muito barulhentos, como sempre foi aqui na Maristela, eu tenho certeza que continua até hoje, né? Mas ele sempre, né? E algumas pessoas reclamavam, eu lembro que muitas pessoas reclamavam do barulho dos jovens para ele, mas ele nunca proibiu. Eles mesmo sendo uma idade avançada, sendo da igreja antiga, ele aceitou esse movimento. Então para a igreja foi muito interessante isso. Por isso que hoje a gente tem uma igreja muito aberta, muito cheia de cursos, muito ensinando muita coisa que tem dentro da igreja católica, graças ao Padre Aurélio que teve essa abertura. Quando foi em 93, nós sentamos com ele, como a gente já tinha uma certa liderança aqui na paróquia, e falamos que questionamos ele que a paróquia precisava de um novo revivamento, né? Porque estava muito aquele batidão de sempre. Aí o Padre Aurélio descobriu um curso que era na época era Projeto da Evangelização 2000. E nós destacamos algumas pessoas para fazer aqui na paróquia. Aí trouxemos o curso para cá. E dentro do curso tinha todos esses cursos que ainda tem até hoje. Um padre muito carinhoso, né? Que dava uma abertura muito grande para nós. Todo esse grupo da Evangelização 2000, nunca fizemos nada sem autorização dele. E às vezes, como era uma coisa nova, né? Católicos, né? Erguendo as mãos, louvando, agradecendo, e isso ia, né? Tinha aqueles mais conservadores que às vezes iam até reclamar para o bispo. Às vezes o Padre Aurélio falava, o bispo quer falar com vocês. O legado que ele deixa para nós é a perseverança. Ele colocou acima de tudo o seu compromisso de sacerdote. Apesar da doença, apesar dos problemas, a primeira preocupação dele era a igreja, a comunidade, o povo. A força na fragilidade. Padre Aurélio deixou para nós o legado do sim, da permissão, da acolhida de todos os projetos que fossem fazer o bem para a nossa igreja, principalmente para a nossa paróquia. Ele deixou uma estrutura
de fiéis, né? Tão grande que foi acontecendo todas essas coisas até hoje, né? E aqueles que veio para o Oba-Oba já se foram, né? Aqueles que sentiram um dia o Espírito Santo de Deus agindo, não era ele, não era a vontade do Espírito Santo de Deus dando essa condição de ele fazer e crescer junto com a comunidade, né? Esse amor, né? Então esse foi o grande ensinamento que ele deixou e persiste até hoje, né? Eu sei e tenho certeza que ele está no céu e feliz, né? Ele sempre demonstrou muita esperança, né? E também muita alegria. Quantas e quantas vezes eu lembro que ele mesmo, no leito da sua dor, ele sempre sorria, né? Então o Padre Aurélio deixou realmente, né, uma marca muito grande aqui nessa Maristela. Ele deixa para nós, assim, uma saudade, deixa em nós uma boa lembrança de alguém como se fosse da família, né? Que a gente teve a graça de conviver e também compartilhar da vida dele. E se você tem uma boa história sobre a nossa paróquia, deixe seu testemunho aqui nos comentários e também compartilhe o nosso canal e este documentário com seus amigos e família. E não se esqueça também de conferir aqui no nosso canal as entrevistas feitas para este documentário na íntegra. No próximo episódio do documentário Nossa Carminha, veja como a paróquia Nossa Senhora do Carmo se tornou pioneira na formação dos acampamentos católicos no Brasil.